Boa noite! Esta edição do Jornal da Câmara já está começando e você vai ver. O município vai ceder veterinários para a União. Para fazer a fiscalização durante o abate dos animais, das aves, nas empresas. Novas construções passarão a ter calçadas adaptadas. Nós temos que pensar que toda a população é usuária, mas que principalmente um grupo da sociedade ela não pode ficar cerceado de mobilidade dentro da cidade. Câmara de Vereadores homenageia juiz Orlando Facini Neto. Eu compartilho com sinceridade esse reconhecimento com todos os funcionários do Fórum. E no segundo bloco você vai saber todos os detalhes da Mostra da Cultura Gaúcha que acontece neste domingo. No Jornal da Câmara de ontem, você conheceu 2 projetos de lei que foram apreciados na última plenária da semana. Nesta edição, continuaremos apresentando as propostas constantes na agenda legislativa. Foi aprovado, por unanimidade, o texto que autoriza o município a conceder médicos veterinários para a União. Os servidores farão a inspeção de produtos de origem animal em 3 empresas de Passo Fundo. É a Dux Frango-Sul, a Companhia Minuano e também a Agroavícola Industrial. São 3 empresas. O município, através do termo de cooperação técnica assinado com a União, assumiu o compromisso de fornecer esses profissionais para a fiscalização sanitária dentro da empresa. Ou seja, para fazer a fiscalização durante o abate dos animais, das aves nas empresas. Isso é por tempo determinado? Tem um período de vigência esse contrato? Como que funciona? Ele começou a viger agora no início do ano de 2015 e ele está vindo para a Câmara de Vereadores para ser votado agora na perspectiva de gerar efeitos a partir daquela data. Ele tem um período de vigência por 4 anos e poderá ser renovado por igual período logo mais à frente. Os salários ficam por conta da União? Ficam por conta da União. O município cede os profissionais que estão dentro do seu corpo técnico e a União remunera eles através do repasse ao município. E nós continuamos conversando com o líder do governo porque o outro projeto aprovado por unanimidade também era do Poder Executivo. Trata-se de uma alteração no mapa urbano do loteamento Bom Recreio. Quando da aprovação da lei vigente, se cometeu um equívoco de incluir uma área já consolidada de moradia num zoneamento como um zoneamento de área de preservação permanente. O Executivo, depois de ter sido alertado sobre isso, procedeu várias consultas e toda a fiscalização necessária e chegou à conclusão que efetivamente era um erro mesmo. E agora, nesse momento, nós corrigimos a legislação, dando, portanto, a possibilidade daquelas famílias que lá residem encaminhar o registro do imóvel onde moram. E o plenário aprovou ainda o texto que estabelece critérios para a liberação de licenças de novas construções, sejam elas comerciais ou residenciais. O objetivo é que os imóveis tenham calçadas adaptadas, principalmente para portadores de necessidades especiais. Todo dia a Secretaria de Obras recebe a solicitação de autorização de aprovação de projeto e autorização de construção de diversos empreendimentos e aí de vários tipos da cidade de Passo Fundo, e o passeio público não é levado em consideração. O que estou pedindo é que seja encaminhado também a parte arquitetônica do passeio público, estando de acordo com a normativa 9050, e dessa forma quando o empreendedor ou até a pessoa que for encaminhar a documentação, ela concluir a obra e for lá realizar a fiscalização para liberar o habite, né, que seria o alfará definitivo, né, daquela edificação, ela estar já adaptada e de acordo e que a população possa usufruir dessa calçada dessa forma. Nós sabemos que o investimento às vezes é menor daquilo que é aplicado hoje na construção dos passeios públicos, mas como não há uma cobrança da Secretaria de Obras, nenhuma fiscalização, é feita calçadas com um ângulo incorreto, sem rampas de acesso e às vezes as calçadas que
estão aí sendo construídas acabam também não tendo o piso correto, sendo pisos que são lisos, acabam gerando acidente com pessoas, machucando pessoas e até impossibilitando aquelas pessoas que têm uma necessidade maior de locomoção, como cadeirantes, deficientes físicos, até pessoas deficientes visuais, de circular por aquele ambiente. Então, nós temos que pensar que toda a população é usuária, mas que principalmente um grupo da sociedade ela não pode ficar cerceado de mobilidade dentro da cidade. Ele pode sim ter uma cidade que não seja deficiente e acesso a todos os locais. E o juiz Orlando Facini Neto está se despedindo da comarca de Passo Fundo. Mas antes de ir para a capital gaúcha, ele recebeu uma homenagem da Câmara de Vereadores. O título de honra ao mérito foi entregue pelo presidente Márcio Patucci. Fico muito feliz nesses momentos de partida. É sempre bom ver que o trabalho realizado em alguma medida foi reconhecido pela comunidade naquilo que é expressa pelo parlamento, e eu compartilho com sinceridade esse reconhecimento com todos os funcionários do fórum, particularmente os do meu gabinete e do cartório criminal, porque sem essa equipe nós não teríamos efetivamente conseguido alcançar os objetivos de julgar com brevidade os processos e ter desempenhado relativamente bem, como acreditamos que foi o caso, as nossas funções. Trabalho eficiente na aplicação do bom direito, na garantia da segurança jurídica, respaldando a sociedade de Passo Fundo pelas boas decisões. O doutor Orlando ele é conhecido como juiz mão de ferro, ou seja, a lei tem que ser aplicada com todo o rigor, obviamente aqueles que devem alguma coisa. Então ele passou por Passo Fundo com importantes decisões, com decisões de reconhecimento, e nada mais justo que essa casa então poder fazer essa homenagem de honra ao mérito ao juiz que agora passa a assumir então na comarca de Porto Alegre a sua função. É muito provável que esteja designado para uma vara criminal em Porto Alegre. Eu atuo com direito criminal desde sempre, portanto, para mim é uma alegria encontrar uma vara criminal disponível em Porto Alegre, e segue-se a trajetória de juiz, que a rigor encontra sempre alguns mistérios. Nós não sabemos bem para onde vamos. A única certeza que eu tenho é que, no meu caso em particular, vai ser na área criminal, que é aquilo que eu gosto, é aquilo que desde os bancos escolares, na verdade, eu queria fazer. Uma forte massa de ar frio chegou à região norte do estado e deve derrubar ainda mais a temperatura nas próximas horas. Conforme o Observatório Meteorológico da Embrapa, a mínima registrada nesta sexta-feira foi de 8 graus. O clima não será diferente no sábado, com a previsão de geada e mínima de 4 graus. No domingo, a máxima pode chegar aos 18 graus. E no próximo bloco você vai conhecer os detalhes da Mostra da Cultura Gaúcha que acontece neste domingo. Nós já voltamos. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminuem até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Os fogões a lenha e as lareiras, logicamente que trazem um conforto nos dias e nas noites de muito frio. Nós devemos ter um cuidado muito especial antes de dormir, verificar se o fogo está totalmente apagado. Os fogões devem estar com a sua porta fechada para evitar a queda de brasas ou até mesmo algum pedaço de madeira incandescente. Nunca deixar próximo aos fogões qualquer tipo de roupas, tapetes, conjuntos estofados que possam entrar em contato e ali ter um princípio de incêndio. É muito importante, então, este cuidado. Importante também salientar a questão das crianças próximas a lareiras e a fogões a lenha. Outro dado importante é sobre a manutenção, ou seja, a limpeza das tubulações, dos dutos que conduzem a fumaça antes de utilizar esses equipamentos, antes de começar a utilizar no inverno,
ter essa preocupação de que os dutos estão limpos e em condições de serem utilizados. O Jornal da Câmara retorna para apresentar os detalhes da Mostra da Cultura Gaúcha que acontece neste domingo. A minha convidada é a coordenadora da 7ª Região Tradicionalista, Gilda Galeazzi. Boa noite, Gilda, seja muito bem-vinda. Boa noite, Paula. É um prazer estarmos aqui na TV Câmara, né? Com certeza, mais uma vez, reforçar o convite à comunidade para prestigiar, além dos tradicionais café de chaleira, nas nossas entidades que iniciaram no dia 8, né, e vão ser até o dia 20, aproveitar também, né, para reforçar o convite de vocês para o dia 13 no Parque da Gari, com uma infraestrutura excelente, uma infraestrutura sem custo nenhum para as pessoas, né, as 8 entidades que estarão participando também, bastante trabalho, bastante dedicação, enfim, né, aguardamos o dia 13. E esse é um evento que deu bastante certo. A gente está na 23ª edição e tudo começou aqui por Passo Fundo, né? A Mostra da Cultura Gaúcha hoje é uma realidade em todo o Rio Grande do Sul, mas foi aqui que nasceu a ideia. Exatamente, até porque na época se fazia o desfile tradicional do 20 de setembro, geralmente só com caminhões e mais as cavalarias, né? Então se colocava as pessoas em cima dos caminhões e saíam para a avenida, né? E com uma nova metodologia de trabalho das entidades tradicionalistas, através do próprio Mussini e o Florim, né? Deram o pontapé inicial para esse desfile temático e hoje é copiado por diversos municípios do estado. Nós temos mais de 20 municípios que já é tradicional o desfile temático, mas é incluído junto no 20 de setembro. Nós, pela quantidade de entidades, né, resolvemos antecipar, sempre ocorre na cidade de Passo Fundo, no domingo que antecede o 20 de setembro, para oportunizar a comunidade regional, né, participar do nosso desfile e também depois o desfile das cavalarias. Por mais que esse ano seja um ano atípico, né, que Passo Fundo e alguns outros municípios da 7ª região não irão fazer o desfile das cavalarias, mas o desfile temático irá ocorrer, sim, dia 13, a partir das 14 horas na Avenida 7 de Setembro. Bom, só para fazer um parênteses então, já que a senhora falou do dia 20. No dia 20, então, não teremos o desfile das cavalarias, mas teremos um show aí para marcar também a data, né? Porque nós entendemos assim que todo o desfile, todo 20 de setembro, ele é reverenciado através das cavalarias e o desfile militar, principalmente da brigada, que consideramos a brigada o primeiro CTG no Rio Grande do Sul. Em virtude de toda essa doença que ocorreu nos nossos animais e para preservar também os nossos animais e a população, porque é uma zoonose que ela pode ficar incubada ou no ser humano ou no animal até 6 meses, então por uma medida de precaução nós achamos por bem aqui em Passo Fundo não ocorrer. E para nós comemorarmos o Dia do Gaúcho, encerrarmos os festejos Farroupilha, iremos fazer com a comunidade um patrocínio do Ministério da Cultura, com o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, trazendo o Alma Gaudéria de Porto Alegre num caminhão-palco, né, no estacionamento da Gari, sem cobrança de ingresso, a partir das 16 horas. E no encerrar do show, então, nós estaremos divulgando o resultado da mostra e também a entrega da premiação e fazendo a extinção da chama crioula. Bem, então, feito o anexo, aí a entrevista, falamos, a gente não pode perder a oportunidade de também fazer esse convite já de antemão para o show do dia 20, mas Gilda, voltando então à Mostra da Cultura Gaúcha que acontece neste domingo, dia 13. São 8 entidades, como a senhora já disse, cada uma vai trabalhar um tema dentro do tema principal, que este ano é o campeirismo e a sua importância social e cultural. Como que foi distribuído, então, como que foram divididos os temas para cada entidade? Nós, em comum acordo com a Prefeitura Municipal, que é a promotora do evento, nós somos coparceiras, né? E as entidades nós definimos em 8 subtítulos, né? Cabendo a cada entidade trabalhar um subtítulo, né? Então ficou o Guapos da Agronomia, que será a primeira entidade
a adentrar a Avenida 7 de Setembro, a luta entre o homem e o cavalo. Vai iniciar com o cavalo, né, contando a sua história. A segunda entidade é o CTG Dom Luiz Felipe de Nadal, com a música campeira. O terceiro, o CTG Fagundes dos Reis, o laço e o serviço do lazer. Daí ele vai trazer toda a parte do guasqueiro, né, como se tira ali os tentos do laço até o momento de lazer, que é hoje os tiros de laços tradicionais em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil e fora do Brasil. O Departamento Tradicionalista do Juvenil também vem com toda a parte de afazeres domésticos. A mão de obra, principalmente da mulher, por mais que a mulher tivesse um trabalho anônimo junto às suas propriedades, mas quando iam para a guerra, os homens, principalmente na Revolução Farroupilha, as mulheres ficavam a cuidar, além dos filhos, né, o patrimônio e os bens materiais, e também faziam o serviço da lavoura, né, cuidavam de todo o seu patrimônio. A Associação dos Trovadores Pedro da Luz vai fazer o resgate do guasqueiro. Era uma profissão que antigamente se vivia muito disso, né? E hoje ela está praticamente em extinção. Então é um trabalho bastante interessante para as pessoas que não tinham conhecimento do que era o guasqueiro, né? Vai ser interessante irem para a avenida e assistirem desde o início da carneação da res, né? Da preparação do couro até chegar ali no laço, nas cordas, né, no barbicacho do chapéu, nos tentos, enfim, tudo isso é do couro. É carneado o animal, é abatido o animal e depois de curtido o couro, então nós utilizamos ele para uma atividade econômica, né? Então o guasqueiro. O próprio galpão, principalmente nos dias de chuva, no interior, né? As propriedades, elas têm os galpões onde é cultivado toda a parte da propriedade, né? Então o cuidado que se tem nos galpões, principalmente ele serve de interação entre a família, principalmente na roda de chimarrão de manhã. E o galpão hoje é uma nomenclatura dos nossos CTGs, né? Foi através das estâncias, do galpão da estância, que nós transportamos para dentro dos nossos CTGs. Então é uma atividade também que vai ficar bastante interessante. Os cavaleiros do Mercosul vão trazer a tosquia e o alambrado. A tosquia é desde o início da criação das ovelhas, né? E hoje nós temos aí os criadores de ovelhas premiadíssimos na Expo Inter, principalmente a maior feira que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e junto com ele o próprio alambrado, que também o alambrador, que é uma profissão em extinção. Antigamente era comum fazerem as cercas, principalmente desde do corte das árvores, né? O corte dos palanques para fazer a cerca. Hoje, com a mão de obra mecanizada, né, industrializada, hoje nós temos tudo pronto. Então também vai ser um resgate de uma profissão que está em extinção. E com certeza nós estaremos encerrando ali com o CTG Estância Nova com a ordenha. A ordenha, desde o trabalho da preparação do animal na estrevaria, né, com o tirar leite ou enfim a atividade manual, e hoje ela toda mecanizada e industrializada, né? Então tenho certeza absoluta que a comunidade que estará na Avenida 7 de Setembro, ela terá um aprendizado, né? Principalmente os nossos jovens, que eles não conhecem o que era, né, nos anos atrás, nas décadas passadas, e na atualidade hoje, que nós temos toda a mão de obra ela industrializada ou mecanizada. Porque vale a pena realmente ir até a Avenida 7 de Setembro, neste domingo, a partir das 14 horas, para acompanhar um pouco mais da nossa cultura, da nossa história, aprender, né, com um belo desfile que essas 8 entidades vão apresentar para a gente, dentro então desses subtítulos que a Gilda já colocou para a gente. Gilda, mas então, para a gente finalizar, é importante ressaltar que os cavalos não vão desfilar no dia 20, mas agora no dia 13, em função de ser uma menor quantidade, eles estarão na avenida participando, aí compondo toda essa pesquisa, toda essa demonstração, né? Sem sombra de dúvida. Nós temos já um veterinário contratado para essa fiscalização, porque a fiscalização ela é compartilhada entre nós e as secretarias
de agricultura, abastecimento e pecuária, no caso nós aqui em Passo Fundo é a inspetoria veterinária, mas nós faremos a fiscalização nas concentrações. É um número pequeno de animais de cada entidade que irá compor o tema, tem algumas entidades que não, então por isso que foi permitido o uso dos animais do que nós fazermos os animais, eles empalhados ou coisa parecida. Nós vamos permitir então que o animal ali participe do desfile, até porque hoje nós temos 80% da tropa de animais equinos da cidade de Passo Fundo, toda ela já com os exames do mormo, né? E todos eles, graças a Deus, deu negativo. Bem, neste segundo bloco do Jornal da Câmara, eu conversei com a coordenadora da 7ª Região Tradicionalista, Gilda Galeazzi, sobre a Mostra da Cultura Gaúcha, que acontece então neste domingo, dia 13, a partir das 14 horas lá no Parque da Gare. Gilda, obrigada pelas tuas informações, uma ótima noite e um bom desfile, além de toda a semana que a gente ainda tem pela frente. Reforçamos então, todos os dias, de 8 a 20 de setembro, está ocorrendo os cafés de chaleira, né? E contamos com a participação da comunidade. Uma boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Boa noite também a você que acompanhou este Jornal da Câmara. Nós retornamos na próxima semana. Uma ótima noite para você e até lá.